Vamos falar sobre esse turbilhão interno de emoções que as mulheres vivem dia após dia. Isso é normal e nós sabemos, afinal, neste período há muitas alterações hormonais. Mas como essas mudanças, elas impactam diretamente o sistema nervoso feminino? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Leandro Teles. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tema muito importante. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho nesse conhecimento. Nós colocamos aqui nessa caixinha sintomas da menopausa que muitas mulheres enfrentam. E temos um cérebro. Esses sintomas comuns, eles nascem no cérebro? É a partir do cérebro que o corpo transforma isso em algo físico? Sim. E aí é curioso, né? Porque a gente pensa em menopausa, pensa em hormônio feminino, a gente pensa muito na questão ginecológica ou reprodutiva. Mas o cérebro humano, ele é cheio de receptores de estrógeno, de progesterona, de andrógenos, que são hormônios masculinos, mas que a mulher também produz um pouquinho. E a gente sabe que no período da pré-menopausa, do climatério, da perimenopausa, a oscilação desses hormônios que são do ovário e da suprarrenal alteram a performance de algumas regiões do cérebro. E isso leva a essa montanha russa. Curioso que não é só na menopausa. A mulher também tem isso na TPM, na gravidez, no pós-parto. Perceba que hormônios são produzidos na região ginecológica, mas atuam no cérebro. E às vezes a gente não pensa, né? Mas o sintoma é do cérebro. Alteração térmica, oscilação de humor, alteração cognitiva. Então essa pauta é muito, muito pertinente. E falamos sempre, sobre sintomas físicos, mentais e emocionais. Posso sortear o primeiro? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então temos aqui a libido. O que acontece? Por que a libido ela é alterada durante a menopausa e qual que é a relação com o cérebro? A libido depende muito do cérebro, né? A gente tem a libido que é a vontade, mas também tem outros fatores, como lubrificação, capacidade de ter orgasmo ou não. O cérebro, quando ele está privado ou quando ele tem menos ação de hormônios sexuais, ele pode se manifestar como uma baixa de interesse sexual. Isso acontece na mulher, por exemplo, no pré-menstrual, no intramenstrual. Na menopausa, essa oscilação pode levar à baixa da libido. E aí é importante não só os hormônios clássicos, como estrógeno e progesterona. Às vezes os andrógenos também ficam muito baixos. Então é importante rever. Além disso, a mulher ela tem outras alterações, como secura vaginal, às vezes dor na relação sexual. Então é muito importante conversar tudo isso e para algumas mulheres o tratamento pode melhorar. Seja uma reposição hormonal ou um tratamento tópico. Agora é importante entender que a libido também não é só química. É muito também de convívio físico. Então, redução do sedentarismo, redução do tabagismo, revisão do relacionamento, conversa. Tudo isso é extremamente importante para entender a baixa de libido. A menopausa ela pode não ser a única responsável pela baixa da libido? Pode acontecer algo relacionado realmente à fase dessa mulher, à maturidade? Pode. Crises de meia-idade, síndrome do ninho vazio, quadros depressivos, ansiosos. A libido, ela depende de muita, muita coisa. Inclusive a revisão com relação ao relacionamento, que às vezes já está pautado com frustração, culpa, já não está com aquela mesma energia. Então é importante conversar. E às vezes a terapia vai ajudar, às vezes a mudança da alimentação vai ajudar. E eventualmente o tratamento hormonal, para quem pode fazê-lo, ou para quem não pode, outros tratamentos para ajudar nisso. O tratamento hormonal não é o único caminho, há outras opções. E eu acho legal as mulheres não sepultarem isso, porque a gente passa 1/3 da vida no pós-menopausa. No caso da mulher, às vezes andropausa no homem. É importante trazer à tona esse sintoma e que não seja o tabu, o sexo a partir dos 50 anos, que haja um caminho para que seja feito de algo harmônico. Algumas mulheres, por exemplo, têm muita dificuldade, às vezes, na penetração, mas que pode desenvolver outras formas de sexualidade, de estimulação. Então é importante tratar de forma cultural, médica e contextual esse problema. Vamos sortear, então, agora mais um sintoma aqui. Temos brain fog. Esse é um termo em inglês e ele está em inglês porque ele é definido dessa forma. É aquela confusão mental? Brain fog é um termo em inglês que é consagrado. Brain é cérebro. Então, brain, cérebro. E fog é neblina, nevoeiro.
Então, algumas mulheres na perimenopausa, às vezes 3 a 5 anos antes de pararem de menstruar, ali a partir dos 40, 45, podem se sentir, em alguns momentos, um pouco distraídas. Sabe, não encontrar uma palavra ou ter dificuldade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, uma certa lentidão mental, dificuldade em tomar decisões, às vezes uma falta de criatividade. Então pode acontecer um bugzinho. A gente sabe que tem muito receptor de estrógeno numa região do cérebro que é o lobo frontal. Essa região mais na frente, olha a nossa arte. Essa região, às vezes, ela fica um pouquinho alterada. Outras coisas também alteram ali. Pós-Covid, carência vitamínica, por exemplo, B12, distúrbio tireoidiano. Então, quando alguém tem brain fog, vale a pena ir no médico, fazer uma avaliação ampla. Na menopausa, isso pode acontecer. E é temporário, doutor? Geralmente é temporário. Geralmente é um quadro de pequena intensidade. A gente faz testes para essa mulher, até porque ela tem medo de estar desenvolvendo uma demência, um Alzheimer. A gente consegue fazer testes, às vezes investiga com exames de sangue, imagem em alguns casos. Geralmente a mulher melhora após a menopausa se instalar. Então, 1 a 3 anos depois tende a melhorar. Mas ela pode melhorar com algumas coisas também. Muita leitura, fazer uma coisa de cada vez, otimizando o tempo, otimizando o sono, otimizando a alimentação. Ela vai ter que caprichar mais nos estímulos intelectuais e quase sempre ela consegue transpassar essa fase. Em casos muito graves, eventualmente medicamentos podem ser usados para auxiliar algumas mulheres onde isso é muito intenso. E existe alguma relação da menopausa com o Alzheimer, com a demência ou não? Então, o estrógeno, de modo geral, ele protege a mulher, por exemplo, para eventos cardiovasculares. A mulher, durante a fase reprodutiva, ela está mais protegida para AVC e para infarto em relação ao homem. Pós-menopausa, esse risco se iguala. Então, a mulher pós-menopausa, ela vai ter que cuidar de maneira mais intensa da saúde. Cessar tabagismo, fazer atividade física, porque tem risco de perda de massa óssea, massa muscular. E o cérebro também vai exigir mais cuidado. Ele não vai aceitar tanto desaforo como a gente faz, às vezes, na idade mais jovem. Então é muito importante cuidar disso. Agora, não é a menopausa que vai levar ao Alzheimer. É que a menopausa, ela marca o envelhecimento de uma maneira mais intensa. Ao passar ali entre os 50 e 55 anos, a mulher tem essa interrupção. E não é toda mulher que vai ter que repor hormônio para fazer essa prevenção para Alzheimer. É possível passar pela menopausa sem reposição. A reposição ela é feita não para cuidar do Alzheimer, e sim para fazer a mulher ter menos sintoma, menos sofrimento por essa fase. Vamos ao próximo tema. Temos agora enxaqueca. Muitas mulheres relatam uma dor de cabeça crônica. E qual é a relação da enxaqueca com o cérebro? Isso acontece muito. A mulher, ela tem um risco maior de enxaqueca do que o homem já. Por quê? Quase 2, 3 vezes. Uma das explicações é pela oscilação do estrógeno. Então a mulher tem mais risco de enxaqueca no pré-menstrual, porque o estrógeno aumenta até a ovulação, depois ele cai. Ele aumenta e ele cai. Nós somos uma montanha-russa, né, as mulheres. Só que a mulher na fase da menacme, entre a menarca, a primeira menstruação, e a menopausa, que é a última menstruação, ela tem uma montanha-russa relativamente regular. Na pré-menopausa, essa montanha-russa ela fica com emoção. Sobe demais, cai demais, o ciclo fica alterado. A mulher sente isso no corpo. Ela tem sintomas abruptos, às vezes oscila o tempo entre uma menstruação e outra, até que ela se interrompa. E o cérebro não gosta dessa oscilação de estrógeno. Então, muitas mulheres têm mais enxaqueca na pré-menopausa. O que é exatamente a enxaqueca, a dor de cabeça? A enxaqueca, especificamente, é uma dor pulsátil, lateralizada, junto com incômodo pela luz, pelo barulho, náusea. Então, na enxaqueca, a gente tem inflamação em alguns vasos e dilatação desses vasos. Então, a mulher, por oscilação do estrógeno, tem um maior risco. Em compensação, a menopausa, quando ela se estabelece, o risco de enxaqueca diminui um pouco. Aquela mulher que tinha enxaqueca no pré-menstrual, quando ela entra na menopausa, isso diminui. Por isso que a menopausa, ela não só tira, mas ela oferece algumas coisas que são boas. Por exemplo, miomas podem melhorar após menopausa, endometriose melhora, a mulher às vezes não tem que se preocupar mais com o controle de natalidade, mas tem que cuidar da questão da DST, então é importante se cuidar nessa parte. Pós-menopausa, aquela mulher que tinha uma TPM muito grande, também melhora, é uma fase. Mas durante essa instalação, algumas mulheres ficam bem sintomáticas. Mas é uma fase que passa, né, doutor? É uma fase que conversamos nos bastidores. É uma fase que passa e que não pode ser vista como doença.
mas é um desconforto que pode eventualmente ser remediado em alguns casos. Acho que eu tenho aqui um dos sintomas mais relatados, que são os fogachos. Esse é o mais relatado. Mais 75, 80% das mulheres que começam a ter oscilação hormonal, então na perimenopausa começa a ter fogachos. Fogachos são crises agudas, ondas de calor. A mulher sente um calorão, algumas sentem uma transpiração, um suor, e algumas mais branquinhas podem ter até um vermelhidão, assim. Isso é mais comum, assim, no tronco, no colo, que a gente fala, pescoço, no rosto, esta região. E é uma coisa bem física. Então, nas mulheres mais claras, os vasos dilatam, fica um vermelhidão. E algumas pessoas, além do calorão que isso dá, algumas pessoas podem ter sintomas de ansiedade junto. Uma taquicardia, uma falta de ar, uma sensação de urgência. E isso tem relação com a menopausa? É justamente a pergunta da Eliana aqui no @Gazeta Mulheres. Tem relação com a menopausa. A menopausa, quando ela está se instalando, ela dá mais fogachos. Algumas mulheres, depois de alguns anos, melhoram do fogacho. Outras persistem por muitos anos. Varia de mulher para mulher. E essa questão da ansiedade, da síndrome de pânico, tem relação também? Também tem relação. A mulher na perimenopausa, ela é mais vulnerável à síndrome do pânico. No fogacho, a gente imagina que uma região do cérebro, não sei se dá para fechar aqui no meu cérebro, na minha mão, tem uma região aqui no cérebro chamada hipotálamo. Esse hipotálamo faz coisa pra caramba. A libido, faz a parte de controle do apetite, do sono. E essa região, ela também é tipo um termômetro do cérebro. Então, na menopausa, o cérebro, ele entende que o corpo está esquentando. Então, ele começa a sentir esse calor. E ele vai se contrapor a isso. Quando está muito calor, o que a gente faz? Dilata os vasos, fica vermelho, a gente transpira para trocar mais calor. Mas o cérebro está enganado, porque não tem um calor exato. Para essas mulheres que têm muito fogacho, discutir reposição hormonal, cuidar para que se não possa dar reposição hormonal, outros remédios podem ajudar, mas se manter fresca, alimentação menos condimentada, diminuir álcool e cigarro, fazer uma boa atividade física, perder peso. Então tudo isso é importante comunicar. Então fogacho é um sintoma sério, biológico, estrutural, cerebral e que pega muita gente na perimenopausa. Próximo tema. Temos o humor. Oscilação de humor, eu acho que é algo que a mulher está habituada, né, a enfrentar todo o ciclo menstrual, e na menopausa isso também acontece. É da mesma forma ou é diferente? Não, é bem parecido com a TPM, mas é uma TPM mais errática. Então, irritabilidade é muito comum, pavio curto, impulsividade, às vezes até com comportamentos compulsivos. É comum sintomas depressivos, perda de prazer nas coisas, sensação de menos-valia, autoestima baixa. Existe uma relação muito grande entre o sistema límbico e os hormônios sexuais. O sistema límbico é o sistema de emoções, que equilibra ali a parte racional e emocional. Então, muitas mulheres têm mais ansiedade, mais depressão, sensação de baixa autoestima, frustração, culpa. Então, é importante conversar com o ginecologista, com o terapeuta ou até com o psiquiatra, com o neurologista. Talvez a mulher precise de um medicamento nessa fase? Medicamento psiquiátrico mesmo? Às vezes precisa. A mulher, ela já traz um risco maior que o homem, é um estado peculiar de muita oscilação. E na menopausa, nem tudo é só hormônio. Existe a questão da meia-idade também. Várias reflexões de vida. A gente faz um apurado da nossa biografia com relação ao trabalho, ao relacionamento, à criação dos filhos, ao papel social. Tudo isso ele cobra um peso emocional. Se aquilo for muito intenso, medicar pode ser útil. Seja com reposição, seja com antidepressivo, estabilizador do humor, seja com terapia. E para todas, sem dúvida, uma mudança de estilo de vida. Então, é uma fase de maior vulnerabilidade. Luz amarela e tratamento para você não sepultar, não anular esse sintoma na mulher perimenopausa. Temos também a presença de distúrbios do sono. Então, muitas mulheres relatam insônia ou até mesmo excesso de sono durante atividades do dia a dia. Por que isso acontece, doutor? O sono também ele é regulado muito pelo hipotálamo, essa região que acaba oscilando quando o estrógeno oscila. Olha onde fica o hipotálamo. É bem no meio da cabeça ali. Ele é importante para vários comportamentos. Ele está bem protegido. Ele está bem protegido. Então o hipotálamo ele conversa com a hipófise, conversa com as glândulas e ele tem bastante receptor de estrógeno. A mulher dorme pior na menopausa por vários motivos. Então ela tem um risco maior de apneia, ela tem um risco maior
de dificuldade em pegar no sono, o fogacho às vezes atrapalha. Tem mulher que acorda à noite com muita transpiração, de molhar a roupa, de molhar o travesseiro, de molhar o colchão. E ela às vezes acorda com ansiedade à noite. É muito comum insônia inicial, pegar no sono, ou de manutenção, acordar várias vezes à noite. Nessa hora é importante avaliar a tireoide, avaliar vitaminas, avaliar se não tem depressão e ansiedade, fazer uma bela higiene do sono. A mulher na menopausa tem um risco maior também de pernas inquietas, que é um faniquito nas pernas antes de dormir. Então é importante cuidar do sono. Por quê? Se você dorme mal, você piora sintomas de dia. Mais fadiga, mais depressão, mais irritabilidade. Perceba que existe um ciclo meio vicioso. Sim. Ao mesmo tempo que a fadiga também faz com que a mulher fique mais sedentária. E aí, sem exercício, piora as questões da menopausa. Então perceba que é muito comum a mulher ali naquele momento entrar num novelo de hábitos inadequados e já em sintomas relacionados à menopausa. Então é muito importante pegar essas pontas soltas e tratar cada tópico, cada sintoma, cada contexto de maneira direta, frontal. A mulher ela vai ter que se dedicar mais à sua saúde e as pessoas em volta também vão ter que compreender melhor esse conjunto de fatores para ajudarem e não atrapalharem nesta fase. Muitas pessoas perguntando aqui no @Gazeta Mulheres, para que a gente encerre, como saber que essa fase terminou? Quanto tempo dura e como eu sei que chegou ao fim? Essa é uma boa pergunta. Isso varia muito de mulher para mulher. Tem mulheres que passam pela menopausa e não sentem quase nada. Tem mulheres que passam com poucos sintomas, outras têm sintomas mais exuberantes. Algumas mulheres começam a ter sintoma muito pertinho da época que para a menstruação, outras começam 3 a 5 anos antes. Em média, 3 anos antes da parada da menstruação, que é a menopausa, a mulher já tem uma certa oscilação mais intensa. E em média, 1 ano, 2, 3 anos depois da menopausa, depois que parou a menstruação, já há uma estabilização cerebral com relação a isso. Mas eu vou te falar, no consultório eu tenho mulheres de 60, 70 anos que ainda referem fogachos, que ainda referem alteração de lubrificação. Então é mulher. Não é uma conta exata. Não é uma conta exata. Uma coisa que influencia um pouco a menopausa é a genética. A idade que a sua mãe parou, suas irmãs pararam, suas tias pararam de menstruar e os sintomas que elas tiveram. Mas existe uma variabilidade interpessoal, não tem uma mulher que passa da mesma forma. Por isso que algumas vão ter que ser medicadas, outras não. Algumas por menos tempo, outras por mais tempo. E a tendência é fazer a reposição nessa fase do entorno da menopausa. Lembrar que a reposição hormonal também é muito individualizada. A gente tem usado cada vez menos hormônio. Se a mulher tiver útero, é importante usar progesterona junto com estrógeno para proteger esse útero. Cada caso é um caso. Mas nenhum remédio é mais importante do que o autoconhecimento e a mudança do estilo de vida. Dr. Leandro Teles, maravilhoso, sempre com a gente. Você encontra mais informações no @NeuroLeandroTeles, @NeuroLeandroTeles. É muito bom aprender com você. Obrigada, doutor. Corre no Instagram, curte a nossa foto, no Instagram NeuroLeandro Teles e mande a sua pergunta lá também. Muitas perguntas para você, doutor, vai olhar todas. Até Obrigado. a próxima.